Bom dia, boa noite. Meu nome é Rafael e eu inicio a apresentação sobre o nono nervo craniano, o nervo glossofaríngeo. Nosso grupo é formado pelos membros elencados no slide: João Bruno Leite, Matheus Cunha Santiago, Joana Dark, Érico Lopes, José Emerson Oliveira Santos e Rafael Quintino. E dividiremos o tema em 4 tópicos, sendo anatomia, percurso, função. Concluiremos com a exemplificação de uma aplicação clínica relativa ao nervo glossofaríngeo. Como vimos nas unidades anteriores, o nervo glossofaríngeo está agrupado com outros dois nervos cranianos, do mais superior ao mais inferior, nervos glossofaríngeo, vago e acessório. Quanto à origem aparente, verifica-se a emergência das raízes do nervo glossofaríngeo na porção mais cranial do sulco pós-olivar, imediatamente acima da emergência do 10º nervo craniano, o nervo vago, com o qual as raízes se encontram agrupados, como pode ser visto na imagem de uma peça anatômica real retirada do Atlas da Unicamp. Considerando o aspecto funcional, o nervo glossofaríngeo é um nervo misto que apresenta funções motoras e sensitivas. Por conta disto, ele se relaciona com diversos núcleos presentes no tronco encefálico. Na imagem do néter, onde estão representados em vermelho os núcleos de função motora e em azul os núcleos de função sensitiva, é possível visualizar o nervo bilateralmente e os seus núcleos, que, de acordo com Snell, são considerados três. O núcleo motor principal, que se situa profundamente na formação reticular do bulbo e é formado pela extremidade superior do núcleo umbigo, aqui, e que é compartilhado com o nervo vago e nervo acessório. Essa porção do núcleo recebe fibras do córtex de ambos os hemisférios telencefálicos. O núcleo parasimpático, formado pelo núcleo salivatório inferior, que recebe fibras do hipotálamo. E o núcleo sensitivo, que faz parte do núcleo do trato solitário. Este núcleo se relaciona através de fibras que cruzam o plano mediano, decussam, com o tálamo e hipotálamo, e de lá com o córtex do giro pós-central, levando informações sensoriais de gustação. Informações aferentes relativas à sensibilidade comum das áreas inervadas pelo nono nervo craniano entram no tronco encefálico e terminam no núcleo espinal do nervo trigêmeo. Cada um destes núcleos está relacionado às várias funções do nervo que serão abordadas no terceiro tópico da apresentação. Olá pessoal, vamos falar do percurso do nervo glosofaríngeo, abordando as fibras eferentes e parasimpáticas. Esse marcado com o número 6 é o nervo glosofaríngeo, onde tem sua origem aparente no sulco pós-olivar, direcionando-se lateralmente pela fossa craniana posterior e emergindo do crânio pelo forame jugular. Os feixes nervosos formam sinapse no gânglio superior, localizado acima do forame jugular, e novamente no gânglio inferior, situado abaixo deste. É um ponto de separação, uma vez que as fibras pós-ganglionares se dividem em ramos distintos, como é o ramo timpânico. Em seguida, o nervo glosofaríngeo desce pelo pescoço anterolateralmente a artéria carótida interna. Nesta região, na margem interior do músculo, eles também dão origem ao nervo do seio carotídeo, que fornece a sensação ao seio carotídeo. O nervo entra na faringe, seguindo entre os constritores superior e médio da faringe, termina dividindo-se em 3 ramos: lingual, tonsilar e faríngeo, sendo a via eferente surgindo no núcleo ambíguo, sulco pós-olivar, fossa craniana posterior, quando ele passa lateralmente, gânglio superior, forame jugular, gânglio inferior e músculo estilofaríngeo, sendo o único inervado pelo nervo glosofaríngeo. Já a via aferente, o caminho que as fibras aferentes do nervo glosofaríngeo é o seguinte: desde o início da periferia até o tronco encefálico. O plexo timpânico inerva o canal auditivo e o orifício faríngeo, estimulando secreções nessa região. As fibras continuam posteriormente através do nervo timpânico e formam sinapse no gânglio inferior do nervo glosofaríngeo. Enquanto isso, no plexo faríngeo, inerva o terço posterior da cavidade oral
e consiste nos seguintes ramos: faríngeo, tonsilar e lingual. Um outro conhecido como ramo do seio carotídeo também se liga ao feixe nervoso principal ao nível de plexo. O feixe principal continua como nervo glosofaríngeo e forma sinapse no gânglio inferior. Ali todos os ramos se fundem conforme passam após o gânglio inferior no forame jugular para dentro do crânio, formando sinapse no gânglio superior. As fibras finalmente atingem o tronco encefálico e formam sinapses no núcleo do trato solitário ou no núcleo espinhal do trigêmeo. Já as fibras parasimpáticas continuam do nervo timpânico até o plexo timpânico, situado na cavidade timpânica. Elas inervam a membrana timpânica. O nervo timpânico, originado no gânglio inferior do nervo glosofaríngeo, entra na cavidade timpânica através do canalículo timpânico, junto com os ramos do plexo carótido interno, formando o plexo timpânico, fazendo todas as secreções das mucosas da região timpânica, originando, por sua vez, o ramo tubário, que vai fazer a inervação da tuba auditiva. As fibras, então, continuam no nervo petroso menor e formam sinapses no gânglio óptico. As fibras pós-ganglionares pulsam através do nervo auriculotemporal e estas também se ramificam diretamente no gânglio em direção à glândula parótida. Sendo o percurso das fibras parasimpáticas, núcleo salivatório inferior, sulco pós-olivar, passando lateralmente pela fossa craniana posterior, gânglio superior, forame jugular, gânglio inferior, nervo timpânico, atravessa o canalículo timpânico, formando nervo petroso menor, gânglio óptico, nervo auriculotemporal e glândula parótida. Olá a todos, meu nome é José Emerson Oliveira Santos e juntamente com minha colega Joana Dark falaremos sobre as funções do nervo glossofaríngeo. Já foi falado sobre a sua anatomia, sobre o seu percurso e agora falaremos um pouco dessas funções que são importantes para o nosso corpo e que suas lesões podem ocasionar alguns problemas que serão abordados mais à frente. Por ser um nervo misto, ele tem duas porções, a porção motora e a porção sensitiva, sendo a porção motora responsável por inervar os seguintes músculos: o estilofaríngeo, o palato glosso, o palato faríngeo, o levantador do véu palatino e o músculo da úvula. E a inervação desses músculos tem duas funções. Tem uma função visceral e tem a função somática, ambas motoras. A visceral é a salivação, e a motora é a deglutição. Então, a ativação desse músculo permite com que a ingestão de alimentos possa acontecer da melhor maneira e isso proporcionar nutrientes para o corpo humano. Passarei para a Jonadak explicar um pouco sobre a função sensitiva. Especialmente se tratando da porção sensitiva, ele vai ter aferências viscerais especiais, aferências viscerais gerais, eferências viscerais especiais, eferências viscerais gerais, certo? Então, as funções de forma geral sensibilidade do terço posterior da língua, sensibilidade da tuba auditiva, sensibilidade do ouvido médio, sensibilidade do corpo carotídeo. Então, a relação do nervo glossofaríngeo com o corpo carotídeo se dá em virtude dessa conexão, né, que o nervo glossofaríngeo vai emitir eferências e aferências para o corpo carotídeo. Esse corpo carotídeo vai informar o sistema nervoso central sobre variações de teor de oxigênio, variações de temperatura, para o controle, para o maior harmonia da homeostase corporal. Fazendo uma síntese geral sobre os componentes do nervo glossofaríngeo, ele vai ter componente sensitivo visceral geral, a qual a localização dos corpos dos neurônios vai ser no gânglio superior, então a gente dá para observar pela imagem aquela intumescênciazinha, a parte mais abaulada, e a principal ação vai ser sensitivo visceral da parótida, do glomo,
do seio carotídeo, da faringe e da orelha média. Já o componente sensitivo especial, a localização dos corpos dos neurônios vão estar no gânglio inferior e a principal ação vai estar relacionada com o paladar no terço posterior da língua, que é essa imagem a qual o slide ilustra. E o componente sensitivo geral, a localização dos corpos de neurônio vai estar no gânglio inferior e a principal ação vai estar relacionada com a sensibilidade cutânea da orelha externa, como dá para observar nessa imagem. Bem, boa tarde, pessoal. Eu tô aqui, meu nome é Matheus Cunha e eu tô aqui com o João Bruno. Nós vamos falar agora sobre a aplicação clínica. Bem, vamos lá. Primeiro eu vou começar falando sobre como pode ser feita a avaliação do nervo glossofaríngeo dentro de uma clínica médica, tá certo? Para isso, nós podemos seguir alguns passos. O primeiro deles é a observação do palato, tá certo? Para isso, nós podemos pedir para o paciente pronunciar o fonema A, para que possamos observar o palato dele. E em caso de lesão unilateral desse nervo, nós podemos conferir o chamado sinal de cortina, no qual há um pequeno desvio da úvula, tá certo? Outra observação que nós podemos fazer é checar os reflexos nauseosos do paciente, tá certo? Para isso, nós pegamos um palito e tocamos levemente na porção posterior de cada lado da faringe. E o esperado para um bom funcionamento do nervo é que o paciente tenha um reflexo, uma ânsia de vômito, tá certo? Isso indica que este nervo está funcionando regularmente. Uma outra possibilidade é testar a sensibilidade gustatória, principalmente no terço posterior da língua, já que esta é uma função, né, bem específica deste nervo. Para isso, nós podemos pingar uma substância amarga nesse terço posterior da língua e pedir para o paciente identificar qual o gosto que ele sente. Se ele identificar corretamente o gosto amargo da substância, isso induz um pleno funcionamento do nervo. Tá certo? Agora eu vou passar a palavra um pouco para meu amigo João Bruno. Perfeito. Então, pessoal, além da avaliação clínica, podemos falar sobre uma síndrome bastante interessante, que é a síndrome de Pillay-Sicard. Esse quadro clínico ele vai envolver uma lesão na base do crânio, acabando por afetar o forame jugular, o canal do hipoglosso ou até o processo de transição pelo forame magno. Consequentemente, teremos uma lesão, teremos obturação nos nervos cranianos básicos, os nervos cranianos mais baixos correlacionados especificamente com o nono, com o décimo, décimo primeiro e o décimo segundo pares, respectivamente, glossofaríngeo, vago, o acessório e o hipoglosso. E aí nós vamos analisar agora as causas. Pode passar aí. E aí, com relação às causas, como eu falei, teremos lesões. Então, qualquer traumatismo, qualquer processo que gere um congestionamento, um tumor como um mieloma, que vai ser uma hipertrofia da parte das células de Schwann, que vão revestir os neurônios e acabam por lesionar, acabam por obstruir e, obviamente, acabam por lesar especificamente esses núcleos de nervos cranianos da base do crânio, certo? E aí, especificamente, teremos um congestionamento do forame jugular, obturação do canal do hipoglosso, e aí teremos correlações com a parte dos sintomas. E aí você pode passar agora. E aí, com relação aos sintomas, teremos cada um dos seus nervos cranianos com sua respectiva funcionalidade obstruída. Então, por exemplo, a perda do paladar no terço posterior da língua correlaciona-se com a perda da funcionalidade do nervo glossofaríngeo. A paresia dos músculos da língua correlaciona-se com a perda da funcionalidade do nervo hipoglosso. A paralisia das cordas vocais, que seria a dificuldade da fala, e a disfagia, que seria a dificuldade da deglutição, correlaciona-se principalmente com o nervo vago. E aí, por fim, teremos enfraquecimento muscular, principalmente do músculo esternocleidomastoide e do músculo trapézio, especialmente pela inervação do nervo acessório. E aí podemos observar nessas imagens aí, com desvio da língua, com desvio do queixo e também ali um desvio da escápula, que indica, obviamente, uma fraqueza muscular. E agora vocês observarão como é que vai funcionar a questão diagnóstico e tratamento com o Matheus. Bem, bora lá para o diagnóstico, tá certo? Nós sabemos que esse diagnóstico ele pode ser feito dentro da clínica médica, tá certo? Mas em casos de tumores, deve ser feita uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada para confirmação deste tumor e melhor localização dele. E seguindo rapidamente para o tratamento pode ter vários aspectos, tá? Alguns deles podem ser com anticonvulsionantes, com anestésicos locais, com cirurgias, por exemplo, para a retirada de tumores,
Ou também eu vi em alguns relatos de caso que pode ser feito também radioterapia em caso de tumores cancerígenos. Pode ser feita radioterapia para combate deste tumor e tratamento da síndrome de Colecicard. Tá certo? Agora, por último, indo já para os slides de referências bibliográficas. Aí estão elas. E é isso, pessoal. Agradecemos muito a atenção de vocês. Muito obrigado.